Enquanto um negro ousar quebrar o sistema com a bola no pé, o Santos viverá. Essa frase ela nunca fez tanto sentido na minha vida, porque o racismo, apesar de estarmos ainda em 2021, ele existe. E ele é presente não só no futebol, mas na vida de muitos trabalhadores, de muitos cidadãos aí, que não conseguem ter uma voz ativa e lutar contra isso. E é justamente por isso que eu estou aqui, o meu canal está aqui, apesar de que a gente não tem aí uma grande expressão, um número grande de inscritos, mas não é por isso que a gente não tem inteligência, não é por isso que a gente não tem voz. O que aconteceu agora com o Lucas Braga é inadmissível. E nesse vídeo eu vou falar o que aconteceu com ele. Primeiro de tudo, o intuito desse vídeo não é de lacrar, não é lacração. O intuito desse vídeo é realmente mostrar para você que o racismo ele está enraizado em certas pessoas de uma maneira que a gente não consegue separar um indivíduo de tal ação. E por que eu falo isso? Porque se o indivíduo ele profere ofensas raciais ao vivo para um público que está à frente dele, que está escutando, que está vendo ele, agora imagine o que essa pessoa não faz por detrás das câmeras, quando não tem um microfone apontado para ele. Para pensar nisso. Eu vou fazer melhor. Eu vou deixar você ouvir, eu vou deixar você ver com seus próprios olhos e você mesmo tirar suas conclusões. Pai, o seu Edio, lá em Canoas, ouvindo a Grenal. Ok. Aquele criolinho que tá lá na ponta esquerda do time do Santos, quem é ele, hein? Na ponta esquerda joga o Lucas Braga, Magrão. Ah, o Lucas Braga que tá caindo lá. É um moreno, né? Isso. Moreno, um cidadão de cor, numa boa. Mas ele tá trocando também com o Arthur Gomes, Magrão. Ah, sim, Eles tá. estão invertendo aí. Tá, Arthur Gomes e Lucas Braga. Descendo pela esquerda está lá o Arthur Gomes. Chegando pelo lado esquerdo, pode tocar para Caio Jorge. Preferiu limpar, limpou e tocou. Passou do tempo. Passou do tempo, Lucas Braga. A bola fica para a zaga. A zaga do... Agora, com inúmeros indicadores, com inúmeras tratativas que ele poderia usar, o atacante do Santos, o ponto esquerdo do Santos, o jogador do Santos, não. Ele vai e chama o Lucas Braga de criolinho. Ele vai e chama o Lucas Braga de cidadão de cor, como se isso o definisse como pessoa. Pra quê? Me diz pra quê? Como eu havia dito em outro vídeo, né, que eu trouxe aqui no canal, o Santos ele não é só futebol. Ele vai além das 4 linhas. E em uma dessas vertentes é justamente essa bandeira que a gente levanta contra o racismo. O Marinho tem uma grande representatividade em cima disso. Ele que há pouco tempo também sofreu aí algumas injúrias racistas, né? E até chorou nos stories dele. Eu fiz um vídeo falando sobre isso também. E hoje eu tô aqui falando novamente sobre isso. Então assim, eu quero falar de futebol, gente. Eu não quero dar ibope para esse tipo de coisa, para esse tipo de cidadão, para esse tipo de profissional. Mas parece que às vezes não tem como. Não tem como a gente ficar calado e vendo uma situação dessa acontecer. Eu acho assim, que a parte verbal já passou. Eu não estou falando para a gente partir para a parte física, para agressão. Mas acho que a gente já tem que ir para a questão judicial da coisa. Porque não tem mais tolerância para esse tipo de situação em 2021. Claro, em nota, né, o Santos também se manifestou. Veja. Tá vendo? Não é só eu que tenho essa opinião. Realmente já tem que partir para uma punição, para que seja averiguado esse caso
esse quadro que não é isolado, é isso que eu quero que vocês entendam. Vamos esquecer o futebol. Isso acontece na padaria que você vai. Isso acontece na churrascaria em que você vai com o garçom. Entendeu? Isso acontece quando você vai na farmácia. Cara, isso acontece com cada cidadão todos os dias. Eu não posso aqui generalizar que todos os negros são vítimas de racismo, mas isso é uma grande parte, a gente acaba sofrendo com isso. E quando eu falo a gente, eu me incluo também. Eu me incluo como uma pessoa pública, eu me incluo como cidadão, eu me incluo como futuro profissional da odontologia, eu me incluo das mais diversas maneiras possíveis. E eu tô aqui também para levantar essa bandeira. O Santos é time de branco e de preto, que fique claro. E você que acha que isso é mimimi, acho melhor começar a rever os seus conceitos, acho melhor você começar a realmente reavaliar o que você acredita na sua vida, o que você tem de empatia com o próximo e se você não tem algum desvio de caráter até. Eu sei que às vezes é uma linha tênue entre a brincadeira, entre a amizade, entre levar na esportiva, mas isso depende muito da pessoa que está recebendo isso e da pessoa que está falando e da maneira que ela está falando. Então, tome cuidado, respeite o próximo. Lucas Braga, fica aqui os meus mais sinceros aí, para as minhas mais sinceras condolências em relação à situação que aconteceu com você. Porém, estou aqui firmemente cobrando o Santos Futebol Clube uma maneira mais efetiva para que isso não aconteça com os seus jogadores e também de uma forma geral, de um contexto geral, que a gente, como sociedade, se blinde dessas situações. Não dá mais.